Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa mensagem que, apesar de ter quase 2000 anos, parece que foi escrita ontem. Vamos analisar os primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma lição, e que lição, sobre como o orgulho pode simplesmente rachar ao meio até mesmo as comunidades mais talentosas. Pensem comigo, uma comunidade cheia de talentos, com um potencial, sabe, imenso, mas que está completamente dividida. As pessoas ali, brilhantes, gastando toda a sua energia em briguinhas internas, em quem é melhor. Sua familiar, né? Pois é, essa era a situação exata da antiga cidade de Corinto. E foi por isso, por essa bagunça toda, que Paulo precisou escrever essa carta tão direta. Certo, então vamos direto ao problema. Paulo não fica de rodeios, não. Ele já chega identificando a ferida. Uma igreja em uma crise profunda. As divisões estavam ali, minando a própria essência da fé daquela gente. E aqui a gente vê a cara do problema. A comunidade estava se quebrando em torcidas organizadas, cada uma declarando lealdade a um líder espiritual. Tinha o time do Paulo, que fundou a igreja, o time do Apolo, que era um orador fantástico, o time do Cefas, que era o Pedro, o apóstolo, e para piorar, ainda tinha um grupo que, com certo ar de superioridade, dizia: "Ah, nós somos de Cristo", mas usavam o nome dele justamente para criar mais divisão. E aí, no meio dessa confusão toda, Paulo joga uma pergunta que é quase um soco no estômago e que reverbera até hoje. Por acaso, Cristo está dividido? Pronto. Com essa frase, ele desmonta o argumento deles por completo. Ele mostra o quão absurda era aquela briga. A lealdade, gente, era para ser a Cristo, um só Cristo, e não a homens que, no fim das contas, são só servos. Tá, mas qual a solução de Paulo para esse orgulho todo, para essa divisão? Ele não vem com um plano de gestão, nem com um acordo político, não. Ele apresenta algo totalmente radical. Uma coisa que vira de ponta cabeça os valores do mundo, a sabedoria da cruz. Agora, o contraste aqui é o ponto-chave. De um lado, tem a sabedoria humana. O que ela busca? Poder, discursos bonitos, filosofia. Para essa mentalidade, a ideia de um salvador pregado numa cruz é simplesmente loucura. Mas do outro lado, tem a sabedoria de Deus. E onde ela se revela? Justamente nessa aparente fraqueza, nesse escândalo da cruz. É ali, para quem crê, que o verdadeiro poder de Deus se manifesta. E essa citação, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Paulo usa essa linguagem que parece um paradoxo para mostrar que Deus está em outra categoria. O que para o mundo parece fraqueza, o que parece loucura no plano de Deus, na verdade, é infinitamente mais forte e mais sábio do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. O método de Deus, então, é intencionalmente subversivo. Ele não joga o jogo do mundo. Ele não escolhe os mais poderosos, os mais inteligentes, segundo os padrões humanos. Pelo contrário, ele escolhe justamente o que o mundo despreza, para deixar uma coisa bem clara: a salvação vem dele, não do nosso mérito. E qual o objetivo disso tudo? Simples, para que ninguém possa bater no peito e se orgulhar. A glória é toda dele. Certo. Mas como é que se acessa essa sabedoria que vai contra toda a nossa lógica? Paulo explica que a chave não está no QI, não está no intelecto. A chave está numa transformação espiritual profunda. Aqui, Paulo divide as pessoas em duas categorias. Existe o que ele chama de homem natural, que funciona só com a razão humana. Para ele, as coisas de Deus não fazem sentido, parecem loucura mesmo. E tem um homem espiritual, que é guiado pelo Espírito de Deus. É esse Espírito que dá a capacidade de entender, de discernir as verdades espirituais. E isso nos leva a um conceito central: ter a mente de Cristo. O que é isso? Não é virar um ser onisciente, claro que não, mas é, através do Espírito Santo, começar a enxergar as coisas da perspectiva de Deus. É ter os valores, os pensamentos e os propósitos de Cristo moldando o nosso jeito de ver o mundo. Agora vamos para uma parte bem prática. Paulo usa uma metáfora muito poderosa para mostrar como essa sabedoria de Deus deve moldar a vida da comunidade. Ele fala sobre uma construção. E o ponto de partida é inegociável. Só existe um fundamento, uma base para a igreja e para a vida de fé: Jesus Cristo. Ponto. Tentar construir em cima de qualquer outra coisa, seja um líder, uma filosofia, o orgulho pessoal, é construir para desmoronar. E sobre esse único fundamento, cada um vai construindo. Paulo diz que podemos usar diferentes materiais, ouro, prata, pedras preciosas, e isso representa o trabalho feito com fidelidade, com motivação pura, que tem um valor que dura para sempre.
Por outro lado, tem a madeira, o feno, a palha, que simbolizam aquele trabalho superficial, sabe? Feito por orgulho, para aparecer, coisas que simplesmente não resistem ao tempo. E como é que a gente vai saber a qualidade da nossa construção? Paulo diz que um dia, de forma simbólica, um fogo, o fogo do julgamento de Deus, vai testar tudo. O que for perecível, a madeira e a palha, vai queimar e virar cinza. Só vai sobrar aquilo que foi construído com material durável, com valor eterno. Com toda essa base bem estabelecida, Paulo volta para o problema original das divisões. E agora ele redefine completamente o que é ser um líder e qual o verdadeiro valor de cada pessoa dentro da comunidade. Um líder, segundo Paulo, não é uma celebridade, é um despenseiro. Pense num administrador, num servo. A tarefa dele é administrar com fidelidade a mensagem de Deus. A métrica para avaliar essa pessoa não é a popularidade, não é o sucesso visível. A métrica é a fidelidade. E o único juiz de verdade é Deus. E este slide mostra de forma brilhante a desconexão total. Paulo usa uma ironia afiadíssima. Enquanto o pessoal de Corinto se sentia rico, sábio, rei, ele descreve a realidade dos apóstolos. Eram vistos como loucos, como fracos, passando fome, sofrendo perseguição pelo evangelho. A verdadeira força espiritual estava na humildade, no serviço, no sacrifício, não no orgulho e no status. Chegamos então às conclusões, que são transformadoras. Primeira, liderança é serviço, não status. Segunda, cada pessoa na comunidade é um lugar sagrado, um santuário de Deus, onde o Espírito vive. Isso dá uma dignidade imensa a todo mundo, não só os líderes. Terceira, o foco, os aplausos não devem ir para os homens, mas para Deus. E por fim, em Cristo tudo pertence aos que creem, porque eles pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Fecha o círculo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. A mensagem de Paulo para aquela igreja em Corinto ecoa forte até hoje, nos desafiando a olhar para as nossas próprias vidas, nossas comunidades. A sabedoria que guia nossas decisões, nossos valores, nossas prioridades, ela vem daquilo que o mundo aplaude ou ela vem daquela aparente loucura da cruz?